sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Jesus, obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor começou e vai terminar a fazer nesse lugar e nos nossos corações. Obrigado, receba toda a adoração, todo o louvor. Que o Senhor possa nos esquadrinhar nessa manhã, que o Senhor possa fazer a tua vontade, o teu querer sobre cada um aqui, representando as famílias, eu creio, representando gerações. Que a gente se coloque, Senhor, em reverência ao teu nome e que o teu nome seja glorificado nesse lugar. Obrigado, assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pergunta assim, tá todo mundo pronto? Tá todo mundo pronto? Tá todo mundo pronto? Salmo 119, versículo 89 a 90. O Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu, a tua fidelidade permaneça em todas as gerações. Tu colocaste a terra no seu lugar e ela ficará firme. Glória a Deus. Tem mais alguém com versículo aqui? Tem? Aqui vocês vão falar todas juntas? Eita. Você também? Você também vai falar? Então fica aqui na frente, fica. O microfone para ela. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos orar? Olha o time que Deus levantou hoje. Tem versículo aqui no time? Eita. Glória a Deus. Pastor Ricardo, vem cá, Pastor Ricardo. Vem cá, Pastor Ricardo. A partir de hoje eita, a igreja tem que estar pronta. Tudo bem, Pastor Ricardo? Vamos receber o Pastor Ricardo com a salva de palmas? Esse tempinho das palmas é para o Espírito Santo falar, entendeu? Pastor Ricardo, tem um versículo para a gente? Salmo 37, verso 4 e 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Estamos reunidos, né? Palavra. Quem está feliz aí? 3 pessoas. O resto está todo mundo triste. É isso? Que a gente pode mudar tudo. A gente ora e Deus entrega uma palavra sobre alegria. Tá todo mundo aqui agora? Deixa eu fechar ali. Quem está feliz? Todo mundo tá, tem certeza que está todo mundo. Quem não está e disse que tá, porque tem fé. 1, 2, ó, tá aparecendo. 2, 3. 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje a gente vai falar de algo que eu tenho observado e também tenho vivido, claro. Que talvez não é porque não seja ministrado, nós somos. Mas talvez porque a gente não coloque tanta atenção nisso. A gente busca muitas vezes, se é que dá para diferenciar ou separar maturidade espiritual de sensibilidade espiritual. Eu creio que não dá. Mas talvez hoje a gente junte isso. Porque talvez a gente esteja crescendo no Senhor, na palavra,
a gente esteja crescendo no Senhor e na palavra, mas falta a gente entender sobre algo acontecendo ao nosso redor, algo acontecendo também aqui na terra, mas principalmente no céu. Uma guerra sobre a nossa vida, uma guerra, uma disputa entre anjos e, preste atenção, e demônios sobre a nossa vida. E se a gente não entender essa guerra, não é porque agora, pastor, mas eu já confessei, eu estou indo na igreja, eu ainda passo por isso. Eu não estou falando de você ser possuído, isso existe. Eu não estou falando de você ser usado pelo inimigo, isso existe. Mas eu estou falando da gente ficar firme no Senhor, fortalecer no seu poder, para que a gente possa entender e passar por isso. Isso é tão diário e tão real, que o próprio Jesus nos disse, nos ensinou isso, quando ele foi batizado no Rio Jordão, Mateus capítulo 4. Ele traz dessa maneira, onde ele, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo levou ele, diz a palavra, ao deserto, para que ele fosse tentado pelo inimigo. Para que ele fosse tentado pelo inimigo. E Lucas, coloca para mim, Lucas capítulo 4, versículo 13. Lucas relata algo interessante lá no final dessa passagem, quando diz: quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra, diga, oportunidade. Até que aparecesse outra oportunidade. Então o diabo não desistiu. Aquele no qual a Bíblia diz, 1 Pedro, coloca aí, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Coloca por favor. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo. Glória a Deus. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu, diga grande, agora diga inimigo. A palavra está dizendo isso. Nós temos um grande inimigo. Nós não estamos somente vivendo justamente uma alegria, nós não estamos somente recebendo do Senhor uma esperança, mas nós também estamos recebendo dele um alerta. Nós estamos recebendo dele algo para que a gente fique, a Bíblia diz o tempo todo, não só vigilante, mas também perseverante. A gente precisa entender que tudo isso que está acontecendo, que muitas vezes a gente não entende quem é, a gente começa a criar entre nós divisão. A gente começa a não entender de onde vem mais os meus pensamentos, ou achar que isso é meu, e não entendo por que muitas vezes eu penso algo contrário à Bíblia e acabo me colocando nesse lugar e trazendo isso para as minhas atitudes. Eu não entendo sobre uma armadura que Paulo vai falar para a gente hoje, Efésios capítulo 6, para que a gente também entenda sobre um capacete da salvação, no qual eu entendo que são as promessas do Senhor sobre o futuro, que são as promessas do Senhor sobre esse céu. E aí a gente vai pegar Apocalipse ali, capítulo 12, a gente vai ver isso hoje, para que a gente verdadeiramente entenda sobre uma guerra que está acontecendo ao nosso redor. Pastor, eu não dou legalidade, eu tenho orado, já confessei tudo, eu estou num processo de santidade, eu não faço mais nada. Ok, mas essa guerra vai continuar, essa guerra vai existir. Você acordou, abriu os seus olhos, o inferno está atrás de ti, e o céu está aí para te proteger. Eu não tenho dúvida nenhuma. Muitos chegam a dizer: pastor, mas depois que eu aceitei Jesus, depois que eu comecei a ir para a igreja, parece que piorou. Não é que parece que piorou, é porque os seus olhos foram, repita, os meus olhos foram abertos. Agora você entende aquilo que te destruía é algo que agora você precisa lutar contra. Porque eu não sei você, mas eu já ajudei muito o diabo. Eu já trabalhei para o diabo. Você também. Aleluia. Porque enquanto a gente não trabalhar para Deus, deixa eu te dizer, quando você mente, você está trabalhando para o diabo. Quando você pensa mal, você está trabalhando para o diabo. Quando você deseja mal, você está trabalhando para o diabo. Quando você cria uma divisão, você está trabalhando para o diabo. Quando você cria uma indisposição, você está trabalhando para o diabo. Por isso que quando a palavra vem, ela fala para a gente andar em amor, ajudando um ao outro, tendo paciência um com o outro, suportando um ao outro, quer dizer, na fraqueza, ei, eu sou sua força, o Senhor vai nos ajudar. E de repente eu que estou fraco e alguém vem, encosta no meu ombro, não cai não, vamos embora, segue.
Mas ao mesmo tempo, pensamentos o tempo todo vêm. Aos casados, você acorda depois de uma discussão, depois de uma briga. Enquanto você não estava no Senhor, você dizia: eu vou separar. Não dá mais, acabou, não sinto mais nada. Menino é que vive para sentir algo. Menino é que vive para sentir algo. Depois que você cresce, você vive para fazer algo. Você vive para cumprir propósito. Você vive para glorificar o nome do Senhor. Então não é algo mais sobre aquilo que eu quero, é sobre o que eu tenho que fazer. E quando a palavra diz, ela traz para a gente algo que é imperativo, que vai falar para ti: ei, obedeça. Eu estou te dando justamente essa armadura, esse cinturão, esse capacete, a espada, o escudo, sandálias, cinturão, para que você esteja fortalecido no meu poder, diz o Senhor. Não é naquilo que você pensa, naquilo que você é. Porque os teus pensamentos, eles vão criar em ti um campo de batalha. Então, quando eu não conhecia o Senhor, eu pensava em separar. Eu dizia: não, eu vou tentar com outra pessoa. Não está dando, os dias ruins parece que estão ficando piores. Aí eu conheci o Senhor, entreguei a minha vida a Deus, entendo o que é casamento, entendo o que eu disse, que é para sempre, até que a morte nos separe. E aí outros não vão entender no mundo espiritual, quando separa e parece que morreu mesmo. Uma tristeza profunda, uma consequência que você não queria, uma dificuldade de se relacionar, feridas que vão sangrando mais ainda, porque não era o relacionamento, era você. E se você separar dessa pessoa, se você criar essa divisão, você vai criar divisão por onde você for, porque não é o relacionamento, sou eu, e é você. E aí eu vou entendendo, escuto que Deus abomina o divórcio. E aí agora eu falo: então tá, então eu não penso mais nisso. Seja sincero, é possível? Não. Eu estou no dia a dia e alguém faz algo contra mim no meu trabalho, faz algo contra mim no meu ambiente ali onde eu ando, na minha casa. Um filho, um pai fala algo mais duro, uma guerra espiritual no qual eu não entendo ou então não creio. E aqui hoje é o chamado: será que quando a gente crê, a gente está crendo em tudo? Será que quando eu digo que agora eu me tornei filho de Deus, porque foi dessa maneira que o inimigo tentou Jesus? Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus. E aí João capítulo 1 diz que se eu crer e receber o Senhor, eu tenho o direito de me tornar filho. Sabe o que é direito? Vou te dizer o que é direito. O meu filho mais velho, Renan, de 30 anos, pai do meu neto, estou casado com uma avó, gente. Estou casado com uma avó. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. De vez em quando alguém fala assim: pastor, eu estou ficando velho. Eu digo assim: se alegre, é porque você não morreu ainda. Tem coisa para você fazer. E aí, claro que, né, dentro daquilo que o Senhor tem para a gente vai ficando velho. Mas precisamos nos tornar maduros. E toda essa consequência vai gerar, se Deus quiser, uma promessa na sua vida, no qual você também vai ser vô. Tem algum vô aqui já? Eita. Você também é vó? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Vó também? Glória a Deus. Vó também? 4? Tem mais alguém? Ah, tá aparecendo. Gente, você sabe o que é vó? Acho que alguém está cutucando. O que é vó? Não, vó é quem tem neto. Porque o vô e a avó ficam meio bobo mesmo, né? Estou aprendendo isso. A gente fica meio... volta a falar igual criança. Enfim. E aí, diante disso, o Nananzinho, com 30 anos, ele é meu filho desde os 4. Quando eu e a pastora, quando a gente se conheceu, ela já tinha o Renan de um outro relacionamento.
E desde os 4 anos, quando eu vi ele, quem já escutou o meu testemunho sabe que foi ali um amor à primeira vista. Porque aquela diferença no qual ele tinha em relação à separação e ao pai, eu também tive com 4 anos de idade. E quando eu olhei para ele com 4 anos e perguntei, cadê o pai dele? Eu estava perguntando como se eu estivesse me vendo lá com 4 anos. Então eu entendo que aquilo me fez conectar muito rápido com ele. Eu amei ele sem saber que era uma decisão muito rápido. E se passaram esses anos todos. E um dia, sem a gente falar nada, o Renanzinho vira para mim e fala assim, ele me chama de Papito. Ele disse assim, Papito, eu queria ir no cartório. Eu falei, vamos, o que é que você quer fazer lá? Eu quero te registrar como meu pai, eu posso fazer isso. E aquilo pra gente, pra mim e pra Flavinha, a gente no secreto orava pelo Senhor, para o Senhor em relação a isso. Mas isso precisava vir dele. Eu podia ministrar isso sobre a vida dele, eu podia coagir ele, eu podia pedir isso a ele. Mas eu aprendi que no Senhor a gente consegue todas as coisas. Aquilo que agrada ao Pai, o pastor Ricardo usou aqui, Salmo 37. Agrada-te do Senhor, isso eu tenho tentado, buscado. E Ele esquadrinhará o seu coração e realizará tudo que está dentro dele. Isso é uma promessa sobre a nossa vida. E aí eu olhei, falei, fala de novo, Nanã. Ele falou, não, porque eu tenho o direito de fazer isso, eu posso ir lá. A gente leva uma foto, a gente leva uma testemunha, alguém assina dizendo que você é meu pai desde os 4 anos. E isso pode ficar registrado, eu posso ter o seu sobrenome. Isso é direito. A gente pode. E eu entendo quando a gente fala sobre uma família agora, a família de Deus, no qual eu recebi o Senhor. Onde eu criei. E agora eu sou filho de Deus. E é nesse momento onde a gente se torna filho que parece que o inferno se levanta. Porque até então eu não era filho. Até então eu não estava nessa posição de exercer esse direito, de me colocar diante do Senhor, de um Deus todo-poderoso, soberano, justo, fogo consumidor, mas como filho. E aí sim as pessoas vão entendendo, dizendo, pastor, parece que piorou. Eu estou vendo, está acontecendo coisas comigo que eu não via, sim, porque agora eu costumo falar, e me permita dessa maneira, tem uma foto no inferno, dizendo assim, procura-se, porque você saiu desse lugar. Você saiu desse lugar. Essa semana, um líder dessa igreja formou uma turma aqui. Gente, eu fico imaginando o inferno como é que ficou. Porque ele trabalhou diretamente para o inferno. Ele se colocou na falta de conhecimento. Eu estou até avaliando se o Vitor já não pode aposentar para a gente falar se teve jeito para essa pessoa. Está avaliando, está diante do Senhor isso. Mas porque muito tempo e por muito tempo ele não entendia somente essa posição de se tornar filho, mas também a guerra. Porque ele já tinha ouvido, mas ele não entendia sobre uma guerra. O diabo nos sugestionando, o diabo nos colocando em nossos pensamentos num campo de batalha no qual agora, eu sabendo a palavra, eu escuto, por exemplo, e volto nisso, eu vou separar um pensamento. E aí eu digo assim, não vou não, porque agora eu preciso agradar ao Senhor. Agora eu sou filho de Deus. E essa guerra espiritual vai sendo constante em vários pensamentos, em várias situações no qual o inimigo quer não só fazer com que a gente desagrade a Deus, mas que a gente caia em tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13. Coloca aí. O próprio Jesus. Os discípulos, aqueles caras andando, aprendendo sobre tudo isso, sobre guerra. Imagina o tempo todo que Jesus passava, os endemoniados se levantavam e eles eram libertos. Aqueles caras assistiam isso, cura, libertação. Uma libertação que vai sendo no processo do conhecimento. Quando lá no Evangelho de João, você já leu isso, talvez você parou em um só. E a verdade vos libertará. Mas um versículo antes, não leia só um, leia sempre para trás e para frente. Você precisa de contexto.
Versículo 31, não precisa colocar. Ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em ti, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Vocês serão verdadeiramente, na linguagem de hoje, cristãos. E a verdade vos libertará. Então, se eu permaneço, eu estou aprendendo o tempo todo e vou me libertando. Eu estou aprendendo o tempo todo e vou me libertando. Eu estou aprendendo o tempo todo e vou me libertando. Não é um processo único. O processo único é quando você está possuído. Mas a libertação dos teus pensamentos, a libertação da forma como você pensa, a renovação ou restauração, como o pastor Ricardo trouxe cultos atrás, da mente, ela vai passando através da palavra. Permanece em mim, eu permaneço em ti. E aí, João 8,36 vai dizer que o Filho, olha a palavra, o Filho, o verbo que se fez carne. Se o Filho, quer dizer a palavra, a verdade, Jesus, vos libertar, verdadeiramente vós serão livres, libertos. E aí eu consigo agora neutralizar todos esses pensamentos que nos dividem. Não sei você, mas talvez por conta da falta de um cumprimento. Passei, a pessoa virou a cara. Aquilo pega em ti e de repente você escuta o teu íntimo dizendo assim: ele não gosta de você. Minutos antes eu vi ele sorrindo para o outro, mas para você ele virou a cara. Aí tem uma arquibancada de demônio esperando você receber isso. E do lado de cá uma arquibancada de anjo, guerra espiritual, batalha, dizendo assim: não escute isso, não alimente isso, não pense nisso. E fica as duas esperando você. Aí você sentiu, gente, os teus olhos viram. Muitas vezes uma palavra que você ouviu, sim, você sentiu. Só que de repente você pega a primeira pessoa: ei, fulano hoje está estranho. Qual arquibancada levantou? Qual arquibancada levantou? A gente tem, sabe, feito que lado? Dentro dessa guerra espiritual onde anjos estão recebendo ordens do Senhor para nos guardar como filhos. Porque quando o pastor Ricardo trouxe versículo 23, 4. Bota aí, Rafa, Salmo 23, 4. Algumas versões dizem: quando eu andar, na hora que eu andar, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Então não é algo que a gente não vai viver, não é algo que não vai acontecer, já está acontecendo diariamente. Uma palavra torta do teu marido, uma palavra torta da tua esposa, uma palavra que você não esperava do teu filho, uma grosseria. Sabe quem erra agora? Não é mais ele, agora é você, da forma como você escuta isso e como você dá fruto disso. Eu tenho visto pessoas errando e as outras que precisam alertar, que precisam segurar, porque como numa partida de tênis, um errou de cá, o erro veio para mim. Os olhos do Senhor já não estão mais nesse que errou. Os olhos do Senhor estão naquele agora que vai receber. E aí as duas arquibancadas esperando. E aí? Como é que você vai receber? Como é que você vai voltar à ofensa? Como é que você vai registrar no seu coração? Glorificando a Deus? Ou caindo numa armadilha? Porque quando Paulo nos chama a entender isso, em Efésios capítulo 6, ele fala setas do inimigo sobre nós, armadilhas. E quantas, gente, a gente já caiu? Quantas a gente já caiu? Quantas amizades vão sendo destruídas por conta do disse-me-disse? Quantas coisas dentro da própria casa podiam estar acontecendo de maneira diferente, simplesmente porque você caiu numa armadilha? Um dia errado. Quando a Bíblia fala que vão ter os dias ruins, mas Paulo fala: faça tudo que você precisa fazer, se coloque no Senhor. A gente vai ver isso, submeta-se a Deus. E aí ele diz que depois que você fizer isso, você vai ficar de pé, ou em outras versões, inabalável. Mas eu preciso fazer algo. Vamos lá, volta lá, Lucas, 1 Pedro, a gente estava, versículo 5, vamos entender o contexto.
Guerra espiritual, batalha espiritual, isso é diário na tua vida. Eu já estou no Senhor, então anjos me guardam. Então guarda a tua língua também. Guarda os teus pensamentos. Guarda as suas caretas. Teve um dia que um virou e falou assim: pastor, eu estou aprendendo, não falo mais nada para minha esposa. Falei: sério? Você vai dar um seminário para a igreja. Aí ele falou: não, agora eu só olho para ela. Aí eu falei: misericórdia. Falei: olha para mim como você olha para ela. Quando ele olhou, eu falei: sai em nome de Jesus. Parecia o demônio olhando. Eu falei: filho, não, você está piorando, não? É, pastor, eu percebi que o meu silêncio está piorando. Eu falei: com essa cara? Com essa cara? Então não é só o falar, gente. Se a gente se colocar diante disso, no entendimento que existe uma batalha para nos dividir, uma batalha para nos separar, uma batalha que Paulo, quando fala sobre uma obra da carne. A obra da carne é onde opera o inimigo. A obra da carne é onde opera o diabo. O inimigo da nossa, 1 Pedro 5:8. Vamos ler isso aqui para a gente entender o contexto. Estejam atentos o tempo todo. Abriu os olhos, filhão, vão para a guerra. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. 9. Permaneçam, preste atenção nisso, firmes contra ele. Então ele vai estar rugindo como um leão. Sabe o que é interessante? A gente vai ver isso. Como um leão. Quando o inimigo tenta Jesus, ele usa o Salmo 91, versículo 11 e 12. Como um leão. Muitas vezes a gente vai entender, e precisamos entender, que aquilo que muitas vezes, através até da palavra, através de pessoas que estão trazendo sobre ti um engano sobre a palavra, é o inimigo. Porque foi assim que ele tentou Jesus. Coloca lá, Mateus 4. Depois a gente volta aí. Mateus 4, versículo 8. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. O diabo e Jesus. Segue, 9. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Olha a importância da adoração, gente. Quando a gente fala sobre adorar, quando a gente entende o louvor, a adoração, a gente com os olhos fixos, seguindo uma direção, o diabo faz a mesma coisa. Ele quer te desviar, ele quer tirar os teus olhos. Por isso é que muitas vezes a gente se sente enfraquecido. Por isso que muitas vezes, e a gente vai ver isso, por isso que muitas vezes quando a gente está em divisão um com o outro, com esses sentimentos que não são do Senhor, e a gente sabe disso, a gente se sente fraco, sim ou não? Mundo espiritual. Ao nosso redor, o tempo todo, anjos e demônios. Só que isso parece, por isso essa palavra de hoje, parece tão distante, que quando a gente fala com alguém, fala assim: posso orar para você ver anjo? A pessoa diz com um sorriso enorme: pode, ora, pastor. Aí eu digo: deixa eu te dizer só uma coisa antes. Quem vê anjo, vê demônio. Porque vai abrir os teus olhos sobre o mundo espiritual. Você vai olhar para pessoas, você vai olhar para lugares, e você vai ver o mundo espiritual. Então não é só anjo. Pastor, acho que eu não quero mais não. Como não quer? Isso vai te fortalecer. Em relação a ambientes, tem ambientes que, se a tua visão espiritual já estivesse aberta, você não iria mais. Só que quando a gente fala, não, lá vem proibindo as coisas. Então olha a tua vida espiritual como está. Se não são lugares, se não são pessoas, se não é a guerra no qual você está caindo em armadilha. Nós não fomos chamados para dividir nada, nós não fomos chamados para separar, mas a gente foi chamado para ser também instrumento de libertação. Então dentro disso, vamos lá, Rafa, Mateus, onde é que a gente estava? 9, basta ajoelhar-se e adorar. 10, olha agora, saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Gente, sirva somente a Ele, não é a igreja não, tá?
Sirva somente a Ele no teu trabalho, na tua casa. Para você servir em uma igreja, por favor, você precisa estar passando pelo serviço em casa, pelo serviço no teu trabalho. Senão, não venha servir na igreja. Não venha, porque Deus não vai receber isso. Existe um eu nosso verdadeiro que precisa ser um só. O maior problema nosso naquilo que é libertação são as máscaras. Eu sou um no meu trabalho, eu sou outro em casa. E eu não entendo como isso contribui para o mundo espiritual. Porque na hora que eu estiver diante do Senhor, também vai estar o inimigo, o acusador, dizendo assim: Senhor, abre aí. Eu já falei, né? Sobre um telão no céu, né? Abre aí, abre no trabalho dele para você ver quem é ele, Senhor. Como se Deus não soubesse. Mas é para a gente enxergar quem a gente está sendo. Então esse servir ao Senhor, sirva somente a Ele. Jesus está dizendo, a gente precisa se posicionar lutando contra essa guerra naqueles dias ruins, para que eu possa ser um exemplo para o Senhor. O céu está vendo, gente. Não existe secreto no céu. Pode existir na tua casa, pode existir até no teu coração. Onde você guarda alguma coisa, não confessa. Onde você guarda alguma coisa, não diz. Onde você guarda alguma coisa, até com medo. Sabe por que isso acontece? Por que Deus manda a gente confessar? Porque quando a gente confessa, quem pega aquele processo que a gente estava vivendo contra o nosso inimigo é o Senhor, o nosso advogado. Agora, quando está dentro de mim o tempo todo, o inimigo pode vir nessa intimidade, pode vir no mundo espiritual e acusar. E te acusar. E Deus, na sua palavra, como Ele é, Ele não pode fazer nada. Porque você que não fez, Ele já pediu a você, Ele já ordenou você, Ele já te deu o mandamento. Confessa e deixa. O maior processo nosso em relação à libertação é: eu confesso, pastor, mas e aí? Ah, mas eu estou indo lá de novo. Não existe meia obrigação. Confessa e deixa. Arrepende e volte para o Senhor. Tem gente que arrepende e não vem parar nesse lugar. Tem gente que se arrepende e não busca o Senhor, não busca conhecer para acertar, vai continuar errando, arrependido, cada vez doendo mais ainda, mas não vai conseguir deixar, porque a luta que entrava são os anjos, naquilo que eu me coloco, e para eu me colocar eu preciso conhecer. Quem está entendendo? O diabo, o inimigo da nossa alma, deixa eu te dizer, ele conhece muito a palavra. Ele conhece, não adianta você falar, sai em nome de Jesus. Ele conhece o poder que tem esse nome. Ele conhece a autoridade desse nome. Mas se isso não for verdadeiro, por isso que Jesus quando diz, sejam praticantes e não apenas ouvintes, Tiago fala. Jesus fala sobre a gente construir as coisas na areia. Quanto tempo a gente tem perdido não entendendo essas guerras, muitas vezes entre pessoas tão próximas da gente. Tão próximas da gente. Fecha esse aí para a gente ir para outro. Mateus 4:11. Então o diabo foi embora. Olha a promessa. E os anjos vieram e serviram Jesus. Não existe nenhuma guerra que você vai passar sobre o tempo que vai demorar. Pastor, está demorando demais. Eu não consigo orar mais. Eu não consigo mais me colocar. Está doendo, está difícil. Tem muito tempo. Coloca para mim. Mais lindo disso, Daniel, capítulo 10, versículo 12. Gente, isso é a maior prova da batalha no céu, sobre aquilo que nós queremos ser, naquilo que nós pedimos a Deus e naquilo que nós nos tornamos. Em seguida, ele disse, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia, presta atenção, gente, desde o primeiro dia que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante do seu Deus, seu pedido foi ouvido. Presta atenção nisso. Desde o primeiro dia já chegou aqui no céu, é rápido. Desde o primeiro dia a gente já está sabendo. Desde o primeiro dia já tem ordens do Senhor. Os anjos já estão trabalhando a seu favor. Agora você confia nisso? Ou você vai contando os dias, as horas e dizendo, Deus não está me ouvindo. Deus não está ouvindo, as coisas não estão mudando. Preste atenção. Eu vim em resposta à sua oração, segue, por 21 dias, vê se não existe uma guerra, gente, por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então, o anjo Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia.
14. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Enquanto ele falava comigo, preste atenção, eu olhava para o chão, sem conseguir dizer uma única palavra. Um anjo veio, disse para Daniel: Daniel, a gente está trabalhando. Daniel, durante o primeiro dia até o 21º existiu uma guerra para que você recebesse aquilo que você pediu. Só que entenda, eu e você, presta atenção, enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão sem conseguir dizer uma palavra, quebrantado. Vai para o 16. Então aquele que se parecia como um homem tocou meus lábios, e eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava diante de mim: meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive. Olha como a gente se sente na guerra, e me senti muito fraco. 16, 7. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com meu Senhor? Olha agora, minhas forças se foram, eu mal consigo respirar. Guerra espiritual vai te sugar. A guerra espiritual vai fazer com que você se sinta dessa maneira, para que você, através daquilo que o Senhor nos deu como corpo, sentimentos e sensações, para que você entenda sobre isso. Para quê? Para que você persevere. É como um alerta, um alarme dizendo para ti: ei, os anjos já estão trabalhando. Quando a gente escuta isso ou ouve isso, sabe o que Deus espera da gente? Arquibancada de anjos, confia. A outra arquibancada está dizendo para ti o quê? Isso não é para mim, estou no lugar errado, não vai acontecer. Desiste. No teu racional, você acha que Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo vão sussurrar no seu ouvido essa palavra: desiste? Jamais. E por que quando a gente escuta essa palavra, a gente pensa e começa a ir para esse caminho de desistir? Por quê? Porque a gente não entende ou não crê, me permite, sobre uma batalha espiritual. Deus nunca, pelo contrário, a Bíblia diz que Ele vai nos dar a força necessária. Ele chega a dizer que a tentação, presta atenção nisso, para você ter mais força na hora de você lutar. A Bíblia diz que a tentação é humana, é nossa. E a Bíblia diz que nós não somos tentados além das nossas forças. Preste atenção. Então eu entendo que Deus está dizendo para ti assim, ó, e para mim: aquilo que eu coloco diante de ti, ou que o inimigo vem te perturbar, é proporcional à tua força. Só isso aí, quem vai ter vitória? A gente. Só que ele ainda continua dizendo assim: mas do céu, não é da terra, do céu ainda vou te dar livramento. Então não é só sobre algo que eu já tenho a capacidade de passar provas, mas também aquilo que Deus vai me entregar do céu, que é muito superior àquilo que eu estou vivendo na terra. Qual é o problema, gente? Qual é o problema? Quem está entendendo que agora a gente precisa agradecer por toda a tribulação? Quando você passa, quem já passou? Eu creio, você está aqui, você já passou. Quando você passa e não tem mais aquele sentimento de fraqueza, quando você passa e você começa a respirar, quando você passa, qual é a sensação? Qual é a sensação, gente? Agora a gente quer ter essa sensação sem passar? Deixa eu te dizer, é impossível. É impossível. Só que eu preciso não só ser alertado, mas ser ministrado e entender sobre uma guerra onde o próprio Senhor já nos disse que nós teremos vitória. Aí volta para o crer. Você crê nisso? Ou a gente está crendo somente naquilo que é agradável aos meus olhos? Pastor, mas não tem jeito de chegar no céu, não tem jeito de ser um cristão sem isso? Não, não tem. Agora, uma hora dessa, tem gente perdendo a vida por conta de Jesus. Nega Jesus. Hoje, estou falando de terra. Então existe algo que a gente precisa entender sobre o mundo espiritual. Volta lá, 1 Pedro, vamos fechar, 5:9.
Aí a gente vai para Efésios. Eu não posso balançar, gente. Eu não posso balançar a ponto de cair, a ponto de ruir tudo que eu estou construindo por conta de uma palavra, por conta de uma pessoa. Eu não posso tirar frases que pessoas estão dizendo sobre você, sobre mim, sobre a igreja. Quantas coisas falam sobre a igreja? Quantas coisas falam sobre a igreja? Aí eu te pergunto, foi fácil parar num lugar como esse? Quantos anos da nossa vida a gente escuta o tempo todo sobre o que é igreja, o que é palavra, o que é evangelho, Jesus? Tudo é direcionado, porque sugestionado. O diabo ele age em várias áreas, vários setores, na economia, na política, na cultura. Abre os olhos para ver. Na educação, olha as crianças. Olha o que é ensinado em muitas escolas hoje. Contei um dia, uma pessoa chegou a dizer, um cara que eu respeito muito, ele chegou a dizer, a escola que o MEC der a maior nota, eu não passo nem na porta para botar meu filho lá dentro. Sugestionando situações onde até a identidade dos nossos filhos está aqui, ó. Crianças entendendo quem elas são. Tem escolas botando crianças do sexo masculino e feminino junto no mesmo lugar. Gente, não precisa ser espiritual para ver onde isso vai dar. Não precisa. Sinceramente, só que dentro daquilo que é uma cegueira humana, por conta da luta espiritual, a gente era assim, cego. Paulo era assim, cego, caiu as escamas. A gente não consegue perceber como a gente vai sendo atraído para distanciar de Deus, desagradando o Senhor naquilo que a palavra diz, nos nossos comportamentos. Por quê? Porque isso é sugestionado o tempo todo. Você liga uma televisão, está sugestionando. Palavra? Igreja? Está nada. Pelo contrário, quando você zapeando ali, lembra você aí, você zapeando ali, caía um pastor falando, ou você ficava um pouquinho para remedar ele, ou você ficava um pouquinho para brincar com ele, ou você ficava um pouquinho, depois você tirava falando, aí ó, sim ou não? Sim. Sugestionando o tempo todo. A guerra espiritual faz com que as pessoas do mundo, Jesus disse isso, o mundo não me conhece. Então não adianta a gente separado, entendendo sobre essa luta espiritual que está dentro da nossa casa. O diabo não respeita isso. Pastor, fechei a janela, fechei a porta. Teve uma vez um policial, lembro direitinho. Um policial, a gente conversando, era alta madrugada, a gente estava numa fogueira, num lugar meio escuro. E a gente começou a falar sobre isso e ele começou a ficar com medo. Aí lá pelas tantas ele falou, pastor, mas deixa eu te falar. Aí ele puxou a arma assim. Aqui ó, se vier eu tenho isso aqui ó. Eu falei, meu Deus, onde eu errei? Vou ter que começar de novo? Aonde foi que ele não entendeu? E muitas vezes a gente é assim. Muitas vezes, através de uma palavra que eu escuto, a veia do pescoço, né? Parece que o sangue vem todo, tem uns que tem, né? A veia cresce, a língua coça, a arquibancada já está assim dos capetinhos, ó, preparado para pular, mas tem anjos dizendo assim, ei, não responde não, ei, ele está precisando de ajuda, ei, ora por ele. As pessoas vão trazendo as feridas delas. Deixa eu te dizer, você não precisa pegar a ferida de ninguém. Tem leprosos deixando pessoas leprosas. Não precisa tocar, gente. Basta reagir. Se você reagir, aquilo que você não queria, você está se tornando igual. É tão racional isso. Sim ou não? Só que entende que se eu não enxergar isso como uma luta espiritual, uma batalha para desagradar a Deus, para o diabo chegar para Deus e dizer, ei, esse aqui? Essa aqui que é a tua filha? Volta aí, Senhor, bota 10 segundos para trás, clica 2 vezes aí, volta um pouquinho. Aí, como é que está o coração do Senhor sobre a nossa vida? Porque Ele espera da gente. Ele espera da gente. Porque Ele já nos deu entendimento, conhecimento
E o Espírito Santo? E o Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo você sabe que não deve responder, mas você responde. Sem o Espírito Santo você sabe que você tem que estender a mão e falar: ei. Jesus chega a dizer: dá outra face, anda outra milha, dá a túnica. A gente não pode ter comportamento de mundo. 1 Pedro, Rafa. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se, presta atenção e já olha para o lado aí, por favor. Olha essa pessoa do seu lado. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Muitas vezes a gente olha para o lado. Um dia eu escutei uma pessoa dizendo assim: pastor, eu olhava para a igreja e me sentia mal. Eu falei: por quê? Pastor, parecia todo mundo com a vida resolvida. Aleluia. Falei: a única coisa resolvida é que a gente vai para o céu. É a única. A única coisa resolvida que já está determinada é que a gente vai parar no céu. Agora, filhão, deixa eu te dizer, não tem... Falei, não tem jeito de chegar no céu sem briga, não. Não tem. Quando Jesus diz isso, ele diz: no mundo vocês vão ter aflição. Isso era promessa também, gente. Um dia eu falei isso para um. O cara falou: pastor, você está repreendido. Falei: ô Jesus. Gente, é lindo. Eu estou amando pastorear, sabe? É a maior escola de vida, é pastorear. Porque a gente vai entendendo características de pessoas. A gente vai entendendo justamente sobre maturidade, sensibilidade. Pessoas que acham até hoje, infelizmente, que estão disputando uma com a outra. Não façam mais isso, sabe? Nem dentro de casa, nem em lugar nenhum. A gente não precisa disso. Já existe um selo sobre a nossa vida. Já existe um final sobre a nossa vida. O problema é se eu não me colocar nesse lugar. Se eu não entender que eu preciso lutar por isso. 10. Deus, em toda a sua graça, olha isso, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. 11. Aleluia. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Diga: pouco tempo. Diga assim: pode parecer muito tempo, mas a palavra diz pouco tempo. Em que você vai crer agora? No teu tempo de relógio? Ou no tempo de Deus trabalhar em ti? O que a gente vai crer a partir de agora, quando a gente começa a entender que a nossa vida representa muito para Deus, mas também para o inimigo? Que a luta não é entre a gente. A luta é entre céu e inferno. Vamos entender isso. Efésios capítulo 6. Versículo 10. Vou começar agora. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. 11. Pode ir seguindo, tá? Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Vamos? 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, diga então. Amo então.
Preste atenção sempre que você vê um então na palavra, gente. Então, depois da batalha, não é antes, cara. Depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Aleluia. Assim, mantenham sua posição. Posição de filhos, posição de guerreiros, posição, de guerra. Colocando o cinto da verdade, preste atenção nisso. A couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, a palavra, a verdade, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete, e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Segura esse 18 aí. Quando Paulo traz isso, ele traz na figura dos romanos. Ele traz naquilo que é não físico para nós. Por isso é que ele vai relatando a espada como a palavra, ele vai relatando o capacete como a promessa da salvação. Então tudo isso é espiritual. Um dia alguém falou: pastor, preciso trocar a minha armadura. Falei: trocar? Nunca li isso. Por quê? A pastora está muito amassada. Falei: tá o quê? Está amassada. Eu estou numa luta tão forte, o inimigo tem me batido tanto, que a minha armadura está amassada. Falei: irmão, se você tem revelação dessa palavra no Espírito, amém. Agora, se for algo físico que você está pensando aí, você não precisa trocar nada não, filho. Você precisa mergulhar mais. Você precisa crer mais. Você precisa buscar mais. Quando Paulo fala para você entender o chamado do escudo da fé, por exemplo, é um escudo que pegava o corpo da pessoa todo. É um escudo que vai proteger a gente das setas do inimigo. É um escudo que vai fazer com que a gente se sinta protegido. Agora, ele falou ali, você acha que dependendo daquilo que vai vir, pensa uma pedra num escudo, vai fazer barulho sim ou não? Vai. Então tudo isso representa aqui na terra o que está acontecendo no espiritual. Quando eu saio desse lugar somente de terra e entendo o espiritual, eu vou agir diferente, sim ou não? Sim, em nome de Jesus. Diga sim. Sim, diga: eu vou agir diferente. 6,18, Efésios. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. O que vai nos fortalecer é a palavra, é o poder da palavra. Então, o tempo todo, Paulo escrevendo aos Romanos vai falar que o Espírito, com gemidos inexprimíveis, dizendo que a gente não sabe nem orar. Então, nesse momento mais difícil, de fraqueza, nesse momento mais difícil, onde você, como diz a palavra ali, eu não consigo nem respirar. Pastor, eu não consigo orar também. Se ajoelhe, se proste. Deixa que o Espírito Santo ore por ti. Gemidos inexprimíveis: Senhor, recebe minhas lágrimas, recebe minha dor. Pastor, não consigo falar. Fique quieto, mas tire esse tempo. Você precisa reagir celestialmente. Casamentos no qual a gente entra num embate um com o outro através de palavras, de atitudes, gente. Só um minuto, vou no banheiro. A pastora conta o testemunho dela. Eu chegava, eu e minha capetada toda em casa. Só eu. Chegava eu e minha capetada toda. Flavinha cheia do Espírito. Eu falava um monte. Quebrava os DVD na época de louvor. Olha como é mundo espiritual. Eu lembro que eu entrava em casa botando a mão no ouvido, ela escutando louvor, e eu entrava até chegar no DVD, apertava lá, tirava o DVD e quebrava. Aí ela vinha, eu começava a gritar com ela. Ela falava: vou no banheiro. Vai no banheiro uma hora dessa? Vou. Chegava lá, ela ajoelhava: Senhor, faz dele um pastor. Simples assim. Simples assim.
Agora tem mulher que até hoje pegou lá Provérbios 14 e leu: a mulher sabiá é para eu não parar de falar, eu vou ficar o tempo todo blá, 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 blá. Gente, por favor, é sábia. Pega o contexto, lá na frente você vai ler Paulo falando: a mulher calada ganha o marido. Esquece o sabiá a partir de hoje. Amém, mulheres? A mulher calada constrange o seu marido. Guerra espiritual. O que o inimigo quer é que vocês entrem numa disputa de quem ganhou. Quando um ganhar, os dois perderam, sim ou não? Isso é racional. Só que o espiritual te cega a ponto de você não enxergar isso. Então a oração no espírito, Paulo vai falar isso em Romanos. Ele vai com gemidos inexprimíveis, orando por nós, intercedendo por nós. E ele continua dizendo: permaneçam atentos, sejam persistentes em suas orações. Ele diz: por todo o povo santo. Aqui entra algo que a gente precisa entender. A gente já ficou sabendo que no mundo inteiro estão passando por esse mesmo sofrimento, essa batalha espiritual, no qual eu não entendo, e daqui a pouco eu estou me fazendo de vítima. Racional, gente. O Senhor quer que você seja vítima? Você está escutando quem? Batalha espiritual. Que lado? Ei, seus ouvidos estão para que lado? Então todo esse processo faz com que a gente entenda que eu preciso orar não só por mim. Tem pessoas que não entendem que aquilo no qual depois eu me coloco para servir o Senhor também se coloca para me servir. Me servir em quê? Me servir na minha cura que eu estou precisando. Quando eu entendo, muitas vezes, gente, isso é testemunho de vários. Quando eu entendo sobre uma batalha espiritual, eu não me coloco de vítima, mas me coloco para ajudar o outro que também está passando pelas mesmas coisas. Quantos testemunhos de cura, gente? Um dia desse eu escutei: pastor, eu estou com vergonha de mim. Falei: o que foi? Escutei o testemunho de fulano. Falei: e aí? Meus problemas acabaram. Falei: rápido, né, irmão? Mas ele precisava ouvir. E aí a gente entende quando ele fala orar por todo o povo santo. Ele está dizendo que a gente precisa ficar junto, porque santo é você, amém? Santo não é depois que morre, tá? Ok? Santo não é depois que morre. Virou santo. Alguns viram, né? Sabe a história do velório? Glória a Deus. A senhorinha lá, uma vida, um marido ruim, e a senhorinha lá no velório com o filho, triste, o marido tinha morrido. Tem contexto que numa história dessa a irmãzinha até disse: ele é fiel, Jesus é fiel. Estava orando pelo marido morrer, de tão ruim que era. Eu já vi isso, viu? Vocês estão rindo, mas eu já escutei, isso não é piada não. Só que essa outra estava lá, quietinha. Aí começaram os discursos. Chegou o pessoal do trabalho, chegou o pessoal do futebol, da sinuca, chegou o pessoal da academia, e cada um dava um discurso, e ela quietinha lá com o filho agarrado, triste. Lá pelas tantas, depois de ouvir tanta coisa boa daquele homem, ela olhou para o filho e falou: filho, vai lá ver se é seu pai mesmo. Porque depois que morre, parece que todo mundo vira santo, gente. Santo é você hoje, separado para Deus. Santo, ei, santo é você hoje, diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, me ajuda, eu preciso ser santo, porque a palavra diz que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Então não é algo que eu recebo, é algo que eu me coloco, é algo que eu busco. Por isso a gente vai deixando o velho homem para trás. Já foram em velório de crente? Primeiro dia que eu fui, eu falei: não morreu ninguém. Eu não entendia, eu falei: não morreu ninguém. Uma festa. Uns diziam: ele chegou primeiro. Eu falei: chegou primeiro? Que pressa é essa? Eu não entendia nada disso. Outro velório que eu fui, guerra espiritual. Cheguei, era um irmão da igreja. Lá atrás, estou lá atrás, 2013. Aí chego eu lá no velório, quietinho, parei aqui do lado. E eu vi que um amigo meu do mundo estava assim do lado, e ele já tinha se convertido há um bom tempo. E ele me falava da palavra e eu
nem ouvia. Achava que a Flavinha que estava pagando ele. E aí, eu já desconfiei isso várias vezes. Aí, falei, olha quem está ali. Aí, cheguei, ele estava ali assim, eu cheguei. Fiquei do lado dele, né? E o irmão que tinha morrido, estava na nossa igreja. Era da igreja. Aí eu estou parado assim. Aí ele olhou para o lado, aí ele fez assim. Rodrigo? Falei, e aí, como é que você está? Aí ele, acho que você está no velório errado. Aí eu falei, tô não. Ele está assim. Aqui é um irmão da igreja. Aí eu falei assim, é lá da minha igreja. Aí ele olhou assim, da tua igreja? Falei, é. Aí ele olhou para cima assim, falou, Jesus deve voltar hoje. Tomou um susto, mas eu já estava entendendo batalha espiritual. Eu já estava sabendo de lugares, eu já estava sabendo a sugestão, eu já estava sabendo que quando eu escutava, ei, volta mais tarde, Flavinha já dormiu. Falei, ela vai brigar do mesmo tanto. Tem uns que falam, pastor, depois de meia-noite eu posso chegar a qualquer hora que a briga vai ser a mesma. É sério, gente. Isso é sério. Mas a gente não entende isso e vai sendo, sugestionado a coisas graves, ok? A coisas graves, a depressões que não são depressões, são opressões. Tira de ti a felicidade, tira de ti a alegria, tira de ti o prazer. Daqui a pouco você está questionando a igreja, você está questionando palavras, você está questionando Deus. Isso é batalha espiritual. É você se colocando os teus olhos, e a gente vai ver isso numa próxima pregação. Os teus olhos, o que estão ouvindo, assistindo, porque tem gente de tudo quanto é jeito, falando tudo que você quiser ouvir. Agora, quem é que hoje eu decido agradar? Que direito é esse que eu tenho agora de exercer filiação? Filhos, de ser filho de Deus. Dessa paternidade de um Deus soberano, que no poder dele eu vou passar por essas lutas, por essas batalhas, sem mudar quem eu sou, porque agora eu tenho uma identidade. Muda tudo, gente. Quando a gente tem uma identidade, muda tudo. Se você é filho de Deus, eu sou. Então faça isso. Faço não. Faço não. Eu te pergunto, na época que você era escravo do pecado, você conseguia dizer não para o teu vício? Você conseguia dizer, hoje eu não vou? Ou então você conseguia dizer, eu vou parar? Não conseguia. E aí o Senhor diz que através disso Ele nos dá uma libertação, e que agora eu sou livre. A gente tem exercido essa liberdade de dizer não ao pecado, de ouvir sugestões daquilo que é contrário à palavra de Deus e dizer, não, eu vou abrir um sorriso, não vou fazer cara feia. Eu é que vou lá dar um abraço. Quer saber? Eu é que vou ligar. Fulano não me liga, também não vou ligar não. Você está escutando quem? Quem é que está te ligando? Espiritualmente. São coisas tão sutis, que se a gente não estiver atento, numa sensibilidade espiritual, a gente cai em armadilha todos os dias. E é maior boa intenção, vou te dar. Jesus falou com aqueles caras que precisavam ir para a cruz. De repente vem Pedro, um amigo. Pedro, a promessa. Pedro, aquele que depois pregaria para 5.000 pessoas convertidas. Pedro, ele para diante de Jesus e fala, não faz não. Não vai não. A gente monta um jeito aqui, uma saída, não vai não. Jesus olha para Pedro e diz, sai daqui, Satanás. Eu tenho algo para fazer. Eu fico imaginando. Imagina aí você. Se dependendo daquilo que você for falar, com a maior boa intenção, você escutar de alguém assim, arreda daqui, Satanás. Como é que você vai se sentir? Mas vamos para o contexto. Pedro estava sendo sugestionado. Jesus o tempo todo não falou com Pedro
Jesus falou com Satanás, que estava usando Pedro para parar um projeto. Quantas vezes você ficou paralisado no projeto da tua vida com o Senhor por conta de pessoas que muitas vezes disseram algo que você não queria ouvir ou que queria? Que tem gente saindo da presença porque ouve o que quer. Agora vamos para outro contexto, Jesus sendo Jesus. Um cara que a palavra de Deus diz, Jesus dizendo, que Satanás tomou o coração dele, Judas. Jesus chamou ele de amigo. Amigo. Andou 3 anos com ele. Tinham intimidade, sim ou não? Andaram juntos um bom tempo. Só que ele se perdeu. Só que Satanás conseguiu alcançar o coração dele com as mentiras, não entendendo a batalha espiritual, ele caiu. E ele vai até Jesus, dá um beijo, entrega a Jesus, vende Jesus. Jesus mudou com ele. A guerra não é contra o sangue e a carne. Jesus sabia quem ele era, existia um contexto, existia um projeto. E Jesus, hora nenhuma, trata ele pela atitude que ele teve, mas com misericórdia, dizendo: eu fico imaginando a dor no coração. E quando algum amigo erra com a gente, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude? Diga: batalha espiritual. Efésios, segue aí. Vamos fechar isso aqui para a gente orar. 19. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Coloca para mim Apocalipse 12, versículo 7. João tendo a visão, ilha de Patmos. Pode trazer a ceia já? Pode preparar a ceia lá, gente. Hoje é dia de ceia. Mesa do Senhor. Aleluia. Vamos para a guerra? Olha lá. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. 1/3 de anjos, tá? Se você acha que o diabo não vai te enganar, ele enganou 1/3 de anjo. Não queira você se sentir forte com o diabo. Ele enganou 1/3 de anjo. O que ele tem para te enganar é muito maior do que você tem para defender. Por isso que Paulo começa, Efésios 6:10, fortaleça-se no Senhor. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram à salvação. Presta atenção nisso. O poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Ele não para, gente. Eles, olha agora, aleluia, eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro. Olha Jesus aí. E pelo testemunho deles. Abra sua boca, tá? Ore para que você testemunhe sobre libertação, sobre você agora ser justamente esse povo escolhido, separado. E fala: pelo testemunho deles, não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. A gente podia ficar aqui pensando, parado e imaginando o que a gente tem amado. O que ainda falta para a gente entender sobre uma vitória no mundo espiritual, sobre algo que a gente precisa vencer, e o Senhor já nos deu isso.
Mas a visão que ele dá para João do fim dos tempos é: não amaram a própria vida. A gente já leu, já foi ministrado sobre Jesus dizendo: você quer me seguir? Ele já está lá. João capítulo 14 fala que ele foi para preparar lugar. Ele já está lá. Seguir Jesus é a gente andar, caminhar para chegar também nesse lugar, o céu. E ele diz: negue-se a si mesmo. Ele diz: pegue a sua cruz e siga-me. Quando João recebe a visão, não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. 12. Portanto, alegre-se os céus e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Perseguiu a igreja, perseguiu os fiéis, perseguiu os crentes, perseguiu aqueles que entregaram a vida e começaram a entender que não fazem mais parte e não têm mais parte com o diabo. Por isso começou uma guerra sobre a sua vida, porque agora você faz parte do povo do céu. As armas Paulo nos deu, a força o Senhor nos dá diariamente. Agora eu preciso entender isso. A forma correta, como Paulo diz, não é do meu jeito. Feche seus olhos, eu quero ler para você algo. E quero que você apenas escute. Tiago capítulo 4, versículo 7 até o 10, Rafa. Feche seus olhos. Quero que você ouça isso no Espírito. Portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Sobre oportunidades, gente. Lá atrás, Lucas 4:13, até que chegasse outra oportunidade. Vou te dar só uma, que talvez a gente, se não vigiar, caia diariamente. Efésios capítulo 4, versículo 27. Volta no 26. Olha agora. E não pequem ao permitir que a ira, a raiva, os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria, diga de novo, oportunidades para o diabo. Quando eu escutei isso e entendi que a hora que eu fico com raiva, que a hora que algo me tira o controle, que algo mexe dentro do meu interior, a ponto de eu sentir raiva, ali eu posso estar dando oportunidade para o diabo. E aí eu quero te perguntar no racional: quantas vezes, sentindo isso, realmente o diabo aproveitou as oportunidades? Quantas vezes a gente precisou se arrepender num momento de raiva, porque falou algo, porque agiu? Oportunidades. Existe um inimigo das nossas almas, mas eu creio que a partir de hoje, em nome de Jesus, e quero que você fique em pé para a gente orar. Em nome de Jesus, eu creio que a gente vai estar mais vigilante.
Eu creio que a gente vai estar mais vigilante, mais atento, mais forte. Eu creio que quando o diabo pedir ao Senhor, como ele pediu a Jesus sobre Pedro, para peneirar aqueles discípulos, Jesus respondeu: Pedro, o diabo pediu para peneirar vocês, o diabo pediu para moer vocês. Jesus disse: eu estou intercedendo por vocês, eu estou orando por vocês, para que a fé de vocês não vacile. Sabe, sai daqui hoje sabendo que tem horas que Deus vai te dar livramento, sim, mas tem hora que Deus quer que você guerreie sozinho, para mostrar para Satanás de quem você é filho agora. Feche seus olhos. Senhor Jesus, graças te damos nesse lugar. Obrigado por essa palavra. Obrigado por nos dar entendimento, Jesus, conhecimento sobre o mundo espiritual, sobre as nossas lutas, sobre o inimigo das nossas almas. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que a autoridade que o Senhor passou a nós, através do nome de Jesus, até os demônios vão se submeter a nós. Mas que a gente não dê mais, Senhor, legalidade, oportunidade, que a gente possa entender diariamente sobre essas batalhas espirituais, sobre divisões, porfias, sobre a inveja, sobre tudo aquilo que vem não de ti, mas do inimigo, através de sugestões, através daquilo que ele vai colocando sorrateiramente, Senhor, sobre nós. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a desenvolver a nossa salvação, que o Senhor possa nos ajudar a ficarmos, Senhor, fortalecidos no teu poder e na tua palavra, que a gente possa levantar, Senhor, o escudo, a fé, a fidelidade a tudo que nós temos recebido de ti, que a gente possa levantar também a espada, a palavra para guerrear, porque Jesus, quando levado, ele foi tentado pela palavra, mas ele também se defendeu com a palavra. Que a gente não seja mais enganado, porque a tua palavra diz que o inimigo, o diabo, que até em espírito de luz ele se transforma para nos enganar, Jesus. A tua palavra diz que ele sugestiona, a tua palavra diz que ele pode até nos possuir, Senhor. Então, em nome de Jesus, assim como o teu filho nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6, não nos deixe mais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Orando ao Pai, Jesus, em João 17, disse para não nos tirar do mundo, porque nós precisamos ser luz para o mundo. Mas ele pediu ao Pai, orando por cada um de nós, para que livrasse a gente do maligno. Senhor, que não venha de nós essa legalidade mais, mas que também a gente fique atento, Senhor, a essa batalha que está acontecendo diariamente pela nossa vida. Que o Senhor possa, Senhor, nos deixar atentos, que o Senhor possa abrir os nossos olhos contra toda seta, toda armadilha, e que assim como a gente aprendeu hoje, Senhor, que a gente ore também uns pelos outros, pelo todo o povo santo espalhado pela face da terra, porque eles também estão sofrendo, assim como nós aprendemos por pouco tempo, aleluia, por pouco tempo, Jesus. E que os teus anjos, assim como foi com Daniel, que os teus anjos, Jesus, nos dê vitória aí no céu, mas que a gente também, em nome de Jesus, com toda essa armadura espiritual, Senhor, que a gente esteja pronto para o dia mau, para que a gente continue depois, Senhor, de pé, inabalável, Senhor, contando testemunhos do que o sangue do Cordeiro fez com as nossas vidas, Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Te agradecemos porque agora iremos ceiar contigo, estamos à mesa, Jesus. Te agradecemos porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. Te agradecemos porque agora, Senhor, em espírito e em verdade, crendo em tudo que está escrito e não apenas naquilo que me interessa, nós podemos sentar à mesa contigo, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo isso. E assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê,
Diga bem forte. Aleluia. Glória a Deus.